Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai aprender mais um pouquinho de matemática e o assunto hoje é sistema de equações lineares. Bom, para a gente poder entrar nesse assunto de sistema de equações lineares, a gente precisa entender primeiro o que é uma equação de uma única variável, porque isso vai estar presente dentro das nossas resoluções. Então, o que é uma equação de uma única variável? A equação de uma única variável é uma equação onde, independente de quantas vezes a variável aparece, só vai existir uma mesma variável. Nós temos 3 exemplos aqui de equações de uma única variável, letra A, letra B e a letra C. Note que na letra B, a gente tem o x aparecendo 2 vezes, e isso pode, independente de quantas vezes ele aparece, a gente só precisa que exista apenas uma variável para facilitar na resolução da nossa equação. Entendido isso, a gente vai entrar agora num sistema de equações lineares. O que é um sistema de equação linear? Sistemas lineares são formados por 2 ou mais equações lineares que possuem suas incógnitas relacionadas, e eles podem ser resolvidos por meio de diferentes métodos. Aqui a gente tem 2 exemplos de equações lineares, então são equações no formato linear, né, que a gente viu na aula passada, o que é uma função linear, uma equação linear, e aqui ela possui 2 incógnitas. Na de baixo a gente possui apenas uma incógnita, que é a mesma coisa que uma equação com uma única variável. Bom, para ser um sistema, a gente precisa de equações que as suas variáveis vão se relacionar. Então, nesse caso, a gente não poderia fazer um sistema com essas 2 equações, porque as variáveis não se relacionam. A gente tem x e y na primeira e a gente tem a na segunda, então não tem nenhuma relação entre elas. Bom, conhecemos como sistema de equação quando há mais de uma equação linear. E para resolver um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, existem vários métodos. Os 3 mais conhecidos é o método da comparação, da adição e da substituição. E para sistemas com 3 incógnitas e 3 relações, a gente já não consegue usar esses métodos aqui. Então, a gente vai utilizar outros métodos e vão ser métodos matriciais. Então, a gente vai usar matrizes. E vamos resolver através de regra de Cramer ou escalonamento. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai se aprofundar mais na ideia de 2 equações e 2 incógnitas e vamos entender cada um desses métodos passo a passo. O primeiro método é o método da substituição. O que o método da substituição nos diz? O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e realizar a substituição na outra equação. Então, o que é isolar? É a gente deixar uma das variáveis de um lado da igualdade e passar o resto para o outro lado. Então, vamos igualar. Então, vamos isolar aqui uma das incógnitas e eu vou isolar na minha primeira equação. Por quê, gente? Porque para mim tá mais fácil, né? O x já tá sozinho, então é mais fácil. Mas vocês podem isolar a variável que vocês quiserem. Então, aqui vai ficar x, que é igual a esse 5, e esse 2y, ele vai passar para o outro lado negativo, porque aqui tá positivo, né? Então, menos 2y. E aí, agora, esse é o meu x. Eu isolei ele aqui. O que a definição do método da substituição me diz? Que depois de eu isolar, eu vou substituir na outra equação. Então, agora a gente vai substituir nessa equação aqui. Então, vamos lá. 3x menos 5y, que é igual a 4. Quem que é o meu x? Meu x não é 5 menos 2y? Então, eu vou substituir ele aqui. Continuo minha equação. Agora, a gente faz o quê? A distributiva, né? Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, menos 6y. Menos 5y da equação, que é igual a 4. Eu vou isolar aqui desse lado de novo a variável. Vai ficar menos 6y, menos 5y, que é igual a 4. O 15 está positivo, passa para lá negativo. 6 mais 5 é 11, né? 11y. Conservo o sinal do negativo, que é igual a 4 menos 15 menos 11.
Então, isso significa o quê? Que y é igual a menos 11 sobre menos 11, porque eu passei esse menos 11 que tá multiplicando, por outro lado, dividindo, né? Que é uma das minhas propriedades. Então, o meu y é igual a 1. Por quê? Porque na divisão, sinais iguais dá mais, né? Então, mais 1. Descobri o meu valor do y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui no meu x. Então, quem que é o meu x? Meu x é igual a 5 menos 2 vezes 1. O meu x é igual a 5 menos 2. O meu x é igual a 3. Então, meu conjunto solução vai ser 3 e 1. E esse é o modo da gente utilizar, então, o método da substituição. Bom, gente, o próximo método que a gente vai utilizar para poder resolver um sistema de equações lineares com duas equações e duas variáveis é o método da comparação. O método da comparação, ele consiste em isolar uma incógnita nas duas equações e igualar os valores. A gente vai escolher uma variável para a gente isolar aqui. Eu vou isolar o x de novo. Então, eu vou fazer aqui embaixo, na primeira equação, eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, tá? Então, na minha primeira equação, vai ficar, ela é 2x mais y, que é igual a 2. Então, vai ficar x, que é igual ao quê? Eu vou passar, eu tenho 2 aqui, né? Eu vou passar esse y negativo, certo? O y passa para o outro lado negativo. E esse 2 aqui, ele tá multiplicando, então eu vou passar ele aqui para o outro lado, dividindo. Então, esse é um do meu x. Agora, na segunda equação, eu vou isolar o meu outro x. Então, eu vou ter que x mais 3y é igual a menos 4. Então, x é igual a menos 4. Esse 3y dá positivo, passa para o outro lado negativo, menos 3y. Agora, o que ele me fala? Que depois de eu isolar as incógnitas nas duas equações, a gente iguala os valores. E por que eu vou igualar esses valores, gente? Porque eu tenho x, que é igual a isso, e x, que é igual a isso. E x não é igual a x? Sim. É por isso que a gente vai igualar esses dois valores. Então, se x é igual a x, 2 menos y sobre 2 precisa ser igual a menos 4 menos 3y. E o que a gente tem aqui? Equações de uma única variável. Então, para resolver isso aqui, eu vou chamar isso aqui de estrelinha para ficar mais organizado. Então, a nossa estrelinha vai ser o quê? 2 menos y. Eu vou passar esse 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, 2 que multiplica menos 4 menos 3y. Quem que vai ser a minha estrelinha? 2 menos y, que é igual a 2 vezes 4 é 8. Só que esse 8 vai ser negativo, porque eu tenho menos com mais em uma multiplicação, né? Então, isso aqui vai ser menos 8. 2 vezes 3, 6. 6 negativo, então menos 6y. E aqui eu vou passar o 2 para o outro lado, eu vou deixar só as variáveis daqui. Então, isolando as variáveis desse lado aqui, a gente vai ter o quê? Menos y mais 6y, que é igual a menos 8. Esse 2 tá positivo, passa para o outro lado negativo, né? Menos 2. Então, quem que vai ser a minha estrela? Menos y mais 6y é 5y. Menos 8 menos 2 é menos 10. Então, meu y é menos 10 sobre 5, que é igual a menos 2. Então, agora, se o meu y é menos 2, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor do y em qualquer uma das duas equações para a gente descobrir o valor de x. Então, eu vou substituir a estrelinha
em 1, na primeira equação, a gente tem o quê? O meu x é igual a 2 menos y sobre 2. Então, o meu x vai ser igual a 2 menos 2 sobre 2. Então, quem que vai ser meu x? 2 menos vezes menos dá mais sobre 2, que é igual ao quê? 2 mais 2, 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o meu conjunto solução é 2 menos 2. Essa é a resolução pelo método da comparação. E por último, gente, o método da adição. No que consiste o método da adição? Ele consiste em realizar a multiplicação de todos os termos. Então, todos os termos de uma das equações, de tal modo que, ao somar a primeira equação na segunda, uma de suas incógnitas fique igual a zero. Então, aqui a gente teria duas possibilidades. Por que só duas? Porque o meu objetivo é zerar uma das incógnitas. Então, eu poderia multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 5, porque se eu multiplicasse essa daqui por menos 5, eu teria 5 menos 5x, né? 5x menos 5x, que aqui daria 0x. E aí eu teria um sistema de duas equações, mas com apenas uma variável. Aí ficaria mais fácil, né? Que a gente somava ele aqui, daria uma equação de uma única variável. Ou eu tenho outra possibilidade, que é multiplicar de baixo por 2. Porque se eu tenho 2 aqui, multiplico tudo isso, eu vou chegar em aqui, ó, em 4y. E menos 4y mais 4y dá 0y. E aí, de novo, vou ter um sistema com duas equações, uma única variável, eu vou somar e vou chegar em uma equação de uma única variável. Então, eu vou fazer essa segunda possibilidade. Eu vou chamar essa aqui de equação 1 e essa de equação 2. E eu vou multiplicar a segunda equação inteira por 2. Então, como que meu sistema vai ficar? Qual vai ser o formato dele? Agora eu vou ter um novo sistema, onde a minha primeira equação é 5x menos 4y, que é igual a menos 5. E a minha segunda vai ser 2x, porque eu multipliquei o 2 por x, né? 2x, mais 4y, que vai ser igual a 26, né? 26 aqui. E agora, o que a gente vai fazer, gente? Agora, a gente vai somar isso aqui. Então, 5 mais 2, 7. 7x. Menos 4y mais 4y, isso aqui eu vou cortar, né? Vai zerar. E tudo isso vai ser igual a 26 menos 5, que é 21. Então, quem que vai ser o meu x? Então, o meu x, ele vai ser igual a 21 sobre 7, porque esse 7 está multiplicando o x, então eu passo esse 7 para o outro lado dividindo. E isso aqui vai ser igual a 3. Então, o meu x é igual a 3. E qual que vai ser o meu y? Eu vou substituir o meu y em qualquer uma dessas equações. Então, vou substituir aqui na primeira equação. Então, a minha primeira equação, ela tem o formato de 5x menos 4y, que é igual a menos 5. Então, quem que é o meu x? É 3. Menos 4y, que é igual a menos 5. Isso aqui vai dar 15, né? 5 vezes 3 é 15. Menos 4y, que é igual a menos 5. Eu vou deixar aqui a minha variável desse lado e vou passar o 15 para lá. O 15 está positivo aqui, então ele passa para lá negativo, né? Menos 15, menos 5. Então, menos 4y é igual a quê? É menos 15, menos 5, que isso é igual a menos 20, né? Porque a gente soma esses dois e conserva o sinal. E aqui eu vou ter o meu resultado de y, que eu tenho menos 20 aqui. Esse menos 4, ele tá multiplicando, então ele passa para cá dividindo. E quem que vai ser o meu y? Meu y vai ser 5, que é menos 20 sobre menos 4 é igual a 5. Então, meu conjunto solução é 3, que é o meu x, e 5, que é o meu y.
Então, essas são as resoluções de um sistema de duas equações e duas variáveis, utilizando os 3 métodos que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Que são bem tranquilos, que é o método da comparação, da substituição e o método da adição. No próximo vídeo, a gente vai entender como que a gente resolve os sistemas 3 por 3, 3 incógnitas e 3 variáveis.